Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, e nós meditaremos hoje com uma mensagem com o título Ser a Igreja que Jesus propôs, comemorando assim 20 anos da visão do Ministério Rocha Eterna. Aí no capítulo 3, na sua casa, aqui no templo, você poderá acompanhar a leitura que farei, do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim a eterna palavra do Senhor nosso Deus, queridos, através da narrativa do evangelista São Lucas. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará ou nivelará, todo o monte outeiro, e o que é tortuoso endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas ainda esta, a de encerrar João num calabouço ou num cárcere. Deixa sua Bíblia aberta aí. Queridos, nós temos uma visão, e essa visão ela nasceu no meu coração. Eu não estava pastoreando, era pastor ordenado. Eu sou ordenado pela Igreja Batista do bairro Floramar, em Belo Horizonte, uma igreja renovada que pertence ao UNIBAN. Pertencia na época ao UNIBAN e à Convenção Batista Nacional. E na época que me tornei membro desta igreja,
Tornei membro para ser somente membro, ajudar em tudo que pudesse, ser um bom crente, mas não passava pela minha cabeça voltar a pastorear, pelo menos enquanto trabalhasse. Mas estando aqui, eu sei hoje que Deus tinha um propósito. Eu fui convidado pela igreja, a proposta da Assembleia que me convidou foi na época somente membro, obreiro, né? Hoje evangelista Sérgio Diniz, teve apoio de várias pessoas. Alguns irmãos estavam aqui nesse dia, como as irmãs. Tem mais aí? Tem nada, né? Deixa eu ver. André não estava ainda, né, André? Roseli está lá com a mão levantada. Quem mais? Está lá a irmã Estela, Beatriz, Djalma. Tomara que vocês tenham votado em mim. Eu tive 75% de voto. Mas me conta não, precisa para quê? Vai gastar um perdão com isso? Guarda ele para outra hora. Mas então eu fui convidado de 75% de voto. No princípio rejeitei, não estava muito disposto. Amava a igreja, não pela igreja, mas tinha algumas outras restrições que eu não queria enfrentá-las. Então, mas depois Deus encaminhou, me deu um sonho, e eu tomei posse há 21 anos. E já vim com esta ideia, eu já vinha orando, eu tinha sido convidado, só para vocês entenderem, para ir para casa sabendo esse pequeno pedaço da história. Eu já tinha sido convidado por uma igreja para pastoreá-la nessa cidade, cheguei a reunir com a direção da denominação, a Igreja Batista também, só que de outra convenção, e da convenção brasileira, para ser claro. Mas entendi que sendo renovado e as outras restrições às quais me referi existiam, eu não senti no coração, não aceitei. Mas aí tive que voltar a Oliveira, ainda membro da Betel, enviado pela Betel para ajudar a Oliveira, que estava passando por uma crise terrível. E lá comecei o meu segundo ministério, depois como presidente é o terceiro. E então comecei por isso a orar a Deus e falei: Senhor, eu só volto se a igreja tiver uma visão, um propósito de ganhar almas. E nós tínhamos feito um trabalho aqui na igreja de cartas, enviando cartas para amigos, para evangelizar. Era eu, o evangelista Sérgio Diniz, a Roseli, tinha mais alguém? Tânia? Tânia e minhas filhas. A gente pegava as cartas e mandava e respondia e mandava lições bíblicas. Então eu comecei a orar a Deus, e quando eu vim, eu já vim com esse propósito. E quando foi, eu assumi em 1999, quando foi no ano 2000, implantamos a visão de pequenos grupos. E ela está fazendo 20 anos e parece que a data oficial é dia 20. Então, eu quero dizer aos irmãos, em resumo aqui nesse texto que nós lemos, que o que queremos, a missão que temos, a visão e a missão que nós temos, o que queremos fazer, é o que o Evangelho diz, e começou com o profeta João Batista. Esse texto está falando de João Batista, o profeta, e que os elementos que queremos viver, que queremos pregar, a igreja que queremos ser, que é a igreja que Jesus pôs, João Batista anuncia ela aqui. Lucas é muito minucioso, e ele pesquisou isso. Ele foi falar com Maria, ele foi falar com Pedro, ele foi falar com Mateus, ele foi falar com as pessoas que andaram com Jesus, que eram apóstolos, que eram testemunhos oculares. Ele foi nas cidades, nas pessoas, ele foi pago para fazer a pesquisa, para escrever esse evangelho. E ele é o único que registra a infância de Jesus, e ele termina narrando Jesus com 12 anos no templo. No capítulo 3, ele começa a mostrar o contexto que a igreja foi começada com João Batista. Jesus vai dar sequência e o Espírito Santo inaugura, sendo enviado por Jesus em Pentecostes. Mas
a igreja inicia aqui. Então João cresce, ele tem 6 meses de diferença de idade de Jesus, foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Ele era da família de sacerdote, mas optou por ser profeta, assumiu o ministério de profeta, chamado por Deus para isso. Então, o versículo 1 e 2 do texto que nós lemos, ele então deixa a vida de Jesus, como os outros evangelistas não registraram, aos 12 anos. Ninguém mais fala, tem história paralela, tem suposições, mas há uma coisa que eu conheço há muitos anos, e uma vez ouvi de um pregador que hoje é famoso, é um dos ícones aí da pregação no Brasil, repetir, eu já ouvi isso há algum tempo, quando eu fazia seminário pela primeira vez em Belo Horizonte, que aonde a Bíblia não fala, nós não temos que ter ouvido, é porque não é preciso. Não faz falta saber Jesus dos 12 ao 30, senão estava aqui. Então ele para nos 12 anos e começa a mostrar em que situação começou a pregação da igreja que Jesus propôs. E aí ele vai falar aí, ó, você pode olhar para você ver que é no império, pode olhar para sua Bíblia, versículo 1 e 2, ele fala que é no império de Tibério César. César é título, então é no império de Tibério e Pôncio Pilatos, que era presidente da Judeia, de outro tetrarca aí da Galileia, que dirigia a Galileia, e de Filipe, que dirigia Itureia, e da província, e também uma província chamada Traconites, Lisânias, e também um outro tetrarca, que dirigia uma região chamada Bilene. O que o Herodes César geral fez? Aquele mesmo que Jesus nasceu, Augusto, ele dividiu o seu governo para os 4 filhos, por isso que chama tetrarca, dirigiu 1/4. Ele era César de 1/4. E ele cita 7 autoridades nos 2 primeiros versículos, e 2 é no versículo 2, uma é Anás e Caifás, esses são sumos sacerdotes. Só para te lembrar a história, havia uma crise política aqui, nesses 7 dirigentes, parecida com essa crise política do Brasil. Comentava hoje com o evangelista Emerson, do tanto que esses Césares tinham medo de perder o governo. Tipo esse governo comunista aí, ficou bravo de perder o comando. E eles eram corruptos. Segundo Flávio Josefo, um dos historiadores que eu gosto muito de consultar ao estudar os textos, o César de quando Jesus nasceu, era muito mau, era um marginal. Ele matou muitos parentes, ele matava a família por causa do poder. E foi ele quem mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque pensou que Jesus ia ser rei lá, tomar o lugar dele. Ele era mau demais. E esse moço aí, ó, o Tibério, era que nem ele. Quer dizer, a capetagem ele puxou do pai. Então havia uma crise política. E crise política, irmãos, leva a crise financeira. Não é à toa que a gente vai ler lá na frente sobre a ter 2 túnicas e ter mais comida que o outro. As crises políticas levam a problemas sérios financeiros, crises de pandemia, como agora estamos experimentando, né? Nós vamos aprender isso agora. Leva a crises financeiras. Então havia uma crise moral, espiritual, a igreja estava longe do Senhor. Quer ver como é que ela estava longe? 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, no versículo 2, pela Bíblia é um só. A palavra de Deus não estava sendo cumprida. E os judeus aceitavam isso, a igreja aceitava isso. A igreja estava convivendo com isso. Então havia uma grave crise espiritual, crise política, crise financeira. Foi na crise que a igreja começou, foi na crise que foi proposto ser a igreja que Jesus quer que sejamos, que é a nossa visão.
E então, amados, a Bíblia diz aí, o texto que lemos, que a palavra de Deus foi enviada para João. Falou: João, é hora. Deus tinha deixado de falar por cerca de 430 anos, chamado período interbíblico. Nenhum profeta havia falado, havia selado a revelação de Deus. E Deus falou: João, chegou o reino. Eu vou implantar meu reino agora através de Jesus, o meu filho. Então comece a pregar. Falou com João que tinha que falar. E aí o versículo 3 começa a nos falar como é que devemos ser para ser a igreja que Jesus propôs. João Batista era a igreja dessa época. É ele quem pregava. E o versículo 3 diz que ele percorreu o bairro dele anunciando o evangelho. Assim? Não. Ele percorreu toda a terra. Ser a igreja que Jesus propôs, que é o que estamos comemorando, começa em sair do conforto. João não estava no conforto, não. Mas nós estamos. Nós temos ar-condicionado, instrumentos bons. Olha para você ver. Nossa cadeira é estofada. Nossa Bíblia é bonitinha. A minha tem letrinha vermelha, tem preta. Não é? Tudo bonitinho. Mas João estava no deserto. Deserto ou está muito frio, ou está muito quente, e água tem que procurar em oásis. Então, não foi no conforto, não. João não escolheu o conforto. João escolheu ser preparado por Deus. Ele preferiu ficar distante de tudo, de todos. Ele não fazia parte dessa corrupção religiosa de 2 sacerdotes. Ele não estava envolvido nesse desvio, mas ele recebe a palavra e agora sai pregando. Uma das coisas, queridos, que ser a igreja que Jesus propôs, que a gente está fazendo 20 anos, nós precisamos pregar. E não é pregação, púlpito é para ensino. Pregação é relacionamento. É a pessoa que Deus põe na sua frente, é a pessoa que Deus põe perto de você. Seja crente, seja incrédulo. Pode ser que você esteja perto de um crente e porque recebeu a palavra de Deus, vai falar com aquele crente que Deus quer que fala, e Deus vai agir com ele. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Você é aniversariante, 20 anos de visão, e a visão é ser a igreja que Jesus propôs. Isso é velhacaria nossa, irmão. O Ministério Rocha Eterna é composto de gente velhaca, porque Jesus vai buscar a igreja que Ele propôs. Então, ser a igreja que Ele propôs é estar preparado para ser arrebatado, é não ter medo. Você usa máscara, você desinfecta as mãos, você mantém o distanciamento para não contaminar, mas você não está importando, você não está paranoico, não está louco, não está desequilibrado, você está sem medo. Para começar, eu tenho 2 vidas, você tem 2 vidas. Uma é essa que você está custando a respirar aí com a máscara. Doido, pastor, parar para chegar lá fora e tirar, né? Eu não consigo pregar aqui com máscara, porque eu estou longe dos mais próximos. Então eu estou legal aqui. Viu? Você que está em casa, por isso que eu não estou de máscara, mas está aqui. A hora que eu sair daqui, que eu puder me aproximar de alguém, eu já saio de máscara. Mas isso não é porque eu estou com medo da morte, não. O crente não morre, mas muda de endereço. Nós somos salvos, nós temos 2 vidas. Se você perder a vida terrena, você dá de cara com Jesus. Falar para vocês. Nossos irmãos que já estão lá, eles não sabem não. Eles só estão vendo Jesus, é o que eles criam. Começou a vida para eles eterna. Eles não lembram da vida passageira não. Só nós que sabemos que eles foram. Não é? E também, irmãos, a gente precisa largar de vir para o templo e cantar. Eu quero ir com Jesus, eu quero ir. É a hora que
Eu vou, vai, amém, ué. Aleluia. Toma posse da coroa da justiça, não é isso? Irmão, você só está aqui para ser salvo e nunca mais deve morrer, viver a vida eterna. Nunca mais chorar. Oh, irmãos, com coronavírus ou sem coronavírus, é Deus quem te deu a vida, é Ele quem sustenta. Não, nenhuma enfermidade pode te tirar a vida terrena se Deus não permitir. E se Ele te chamar, sobe dando glórias. Se a trombeta tocar agora, nós vamos subir dando glória. E nós vamos participar das bodas, e nós vamos cantar ao Senhor, e nós vamos viver alegres, consolados, nós viveremos numa esfera de alegria, de conforto, numa realidade tão grande, que o apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito Santo, diz que não tem jeito da gente pensar de tão bom que é o que nos espera. O crente podia fazer festa, irmão. O crente podia fazer festa. Se alguém partir, eu vou sentir saudade. E posso até chorar por saudade. Não está errado não, saudade. Mas eu vou chorar por mim. Por você eu vou dar glória a Deus, se você tiver testemunho de que está com o Senhor Jesus. Porque você estará maravilhosamente de cara com tudo que você creu, naquilo que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e que o Senhor Deus entregará aos fiéis que permanecerem firmes na fé, seguindo o Senhor Jesus de perto. Então não é isso não, mas nós precisamos falar isso, irmãos. Nós precisamos apiedar. João saiu então no versículo 3 como a igreja que Jesus propôs. E olha o que tem aí no versículo 3, você pode olhar de novo. Ele pregou o batismo para arrependimento. Irmãos, sem arrependimento não tem salvação. Se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, ela não é salva. Ela é só amiga dos crentes. Ela pode frequentar a igreja, mas ela não é salva. É preciso arrependimento. Isso aqui é o início da igreja, isso aqui é o início do evangelho. Aqui o profeta João Batista está pregando o evangelho. Olha aí no versículo 18, vira a sua Bíblia para você ver. Olha o que ele saiu para a terra toda pregando. O que diz aí? Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho. Que é boas notícias, as notícias do Pai que Jesus trouxe. E ele pregava assim: Jesus já está por aí, gente, o reino de Deus chegou a vós, arrependei-vos, crede no evangelho que será anunciado por ele. Ele apontava para Jesus como a igreja deve apontar. E isso, amados, é que é a nossa visão. Tem que haver João Batista na terra sempre. A igreja Rocha Eterna quer ser a igreja que Jesus propôs. Nós já recebemos a palavra como João recebeu, no deserto da vida incrédula, no deserto da vida seca, sem a revelação de Deus, sem o consolo de Deus. Mas hoje nós já recebemos a palavra e a igreja precisa sair. Nós precisamos anunciar, nós precisamos falar às pessoas: arrependei-vos e crede no evangelho. Nós precisamos falar aos desviados: volta para o Senhor, volta para o Senhor, porque essa vida aqui é passageira, e se você não passar crendo no Senhor Jesus, fazendo a vontade dele, obedecendo o evangelho, certamente você irá para o inferno, você estará irremediavelmente condenado. E a igreja precisa, como João Batista começou, continuar anunciando essa palavra. Aí o que a gente tem que fazer? Versículo 4, para ser como João Batista, ser a igreja que Jesus propôs: anunciar as palavras de Deus. Aí está dizendo que ele pregava segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías. Versículo, irmãos. As 4 leis espirituais. João 3,16. João 14,6.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que anunciar. Procure entender o que é o caminho, a verdade da vida, para você ensinar, para você explicar. Era um processo religioso. Era a entrada do ato do Santo dos Santos. Tinha uma porta chamada caminho, vida. Jesus eliminou a religiosidade, Jesus tirou tudo que separava o homem de Deus, e Jesus nos leva a Deus, e Deus nos dá por Jesus Cristo, por méritos dEle, pela misericórdia dEle, Ele nos dá a salvação, Ele perdoa os nossos pecados, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados, confessando, deixando, Jesus faz isso, Ele é o elo, Ele nos religa a Deus. Então, queridos, ele pregava a palavra de Deus. Você precisa pregar a palavra de Deus. Coisa muito importante. A pessoa interessou pelo Evangelho, põe ela a ler o Evangelho de João. Começar a ler o Evangelho de João. Porque lá apresenta Jesus. Daqui, a gente já aprende uma coisa. Você tem que sair pregando igual o João, mas tem que fazer igual o João. João falava, é ele. João não teve uma vaidade espiritual. O povo olhava para João, via o poder de Deus nele e falava assim, esse é o Cristo. E eles começaram, agora mesmo, declaravam ele rei. E quando ele viu que sabia no meio do povo, ele falou assim, não, venha após mim, ele é o Cristo. E por isso que no batismo ele aponta para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a igreja que Jesus propôs, é essa palavra que nós temos que pregar. E tem mais aí no texto, queridos. Falar para você, versículo 4 fala assim, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Deixa eu te falar aqui, o povo que ouviu isso, eles entenderam, e tem gente que não sabe isso. Sabe qual que é a homilética desse texto? Quando o rei ia viajar, conhecer lugares, visitar povoados, não tinha estrada não, era só caminho. Então tinha gente que ia preparando o caminho do Senhor, rei. Então eles entendiam o que João estava fazendo. E João entendeu o que era para fazer. Ia pessoas que iam preparando o caminho, montando atalaias para ver se não tinha perigo. Tinha igual hoje os seguranças andam em volta das autoridades que precisam de segurança. Isso aqui é preparar o caminho do Senhor. Você tem um caminho preparado, queridos, que João começou a preparar. E esse caminho, ele não é um caminho de chão não, porque já tinha estrada por lá. Esse caminho que João veio preparar é o caminho espiritual, é o caminho da fé, é o caminho que nós precisamos estar nele, nós precisamos crer, irmãos. Deus tem uma mesa posta, não é só o que você já comeu não, Deus tem mais para dar, Deus tem mais para dar espiritualmente, Deus tem mais coisas para te mostrar, Deus quer mais, ser mais, que você conheça Ele mais, ser mais conhecido de nós, Deus quer que o Espírito Santo nos tenha na mão, Deus quer que o Espírito Santo trabalhe mais nas nossas vidas. Então está aqui, preparai o caminho do Senhor. E deixa eu falar outra coisa para você, o versículo 5, fala assim, todo vale se encherá, e se abaixará, ou aplanará, igualará, e todo monte outeiro vai ser igualado, e tudo que é tortuoso endireitará, igual o caminho era preparado para o rei passar, e os caminhos escabrosos, difíceis, caminhos perigosos, se aplanarão, serão arrumados. Quer dizer, crente, irmão, converteu, nova vida. Se não tem nova vida, não tem conversão. Ele sabe a palavra de Deus, sabe que a palavra de Deus é verdade, mas não é convertido. Esse povo aí que fala que converteu, continua no mundo, na vaidade, desfrutando das coisas do mundo, vivendo uma vida mundana, não converteu.
Porque o evangelho aqui, da igreja de Jesus, ele aplana os montes, ele endireita os caminhos, ele prepara o caminho, ele traz transformação de vida, a pessoa é outra. Deixa eu falar para você, irmão. A igreja antes de nós pode ser chamada uma igreja quadrada. Você olhava para o crente da outra igreja e falava assim, esse cara é crente. Homem, mulher então, você olhava assim e falava assim, essa é crente. Você sabe por quê? O que está no meu exterior é o que está no meu coração. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Olha qual que é a linguagem dela. Afasta dessa pessoa, irmão. Se ele se diz crente, e ele não mudou a roupa, ele não mudou o cabelo, ele não mudou a postura, ele não mudou o linguajar, ele não mudou a maneira de viver, não é crente não. E aí eu acho até que ele fez uma bobagem danada. Porque uma irmã um dia me perguntou assim, eu era professor de escola dominical ainda, lá em Oliveira, e assumiu da igreja. Aí eu vi ela e falei assim, ô irmã, que saudade. Encontrei com ela, não esqueço, na porta de um cinema. De dia, não estava indo para o cinema não. Eu só lembro o lugar, porque eu fui meio franco com ela e ela ficou danada de braba depois. Falou, eu larguei. Falei, só largou Jesus. Eu larguei a igreja. Então tá. E ela falou assim, eu gosto muito da sua escola dominical. Gosto mais de ver você ensinar a Bíblia. E eu tenho até uma dúvida, eu não sei se eu volto para a igreja romana ou se eu estou sendo visitada por testemunho de Jeová. Ela falou assim, o que você acha? Eu falei, romana. Ela falou, ela é mais bonitinha, tem uma saia bonita, vermelha, tem uns negocinhos, tem ouro na parede, tem os templos, torres. Mexer com Jeová naquele salão feio do reino, não. Só vai para o inferno de qualquer jeito, vai para o inferno bonitinho. Vai encher só de vela, de trem lá, que só a partir. Irmãos, não transformou a vida, irmãos. Não mudou, não converteu. E más conversações corrompem os bons costumes, induz o crente ao pecado, acaba com o ambiente da atuação de Deus, a roupa sua, a sua maneira de viver, de portar, aquilo que você faz os outros rir, daquilo que você ri, aquilo que você propaga, é o que vem de seu coração, é o resultado do Evangelho, e é preciso que o Evangelho entre em nossa vida e nos faça ser novas criaturas. A vida de qualquer um que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela é uma vida, a passada é velha, a passada é diferente. Está escrito em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui olha para mim, se algum costume mundano está voltando para a sua vida, você está se afastando de Deus, você está se esfriando na fé, você está se afastando do caminho, você está impedindo o efeito do Evangelho. Você sabe por quê? Ele vai transformando, a Bíblia diz que é de glória em glória. Você tem 5 anos de crente, você tem 10 anos, você tem 40, é de glória em glória. Nós vamos sendo transformados na imagem do Filho de Deus, diz a Bíblia, pela obra do Espírito Santo. Então é preciso deixar, irmãos, essa palavra, essa igreja que Jesus propôs, é não ficar satisfeito só com o que você tem, só com o que você ora, só com o que você lê a Bíblia, só com o que você anuncia, só com o que você está preocupado com as pessoas ir para o inferno. Nós temos que nos mover. Eu estou esperando. Hoje um irmão me deu um testemunho muito bonito, me deixou muito feliz. Ele começou evangelizando 2 pessoas e começou dando curso bíblico
do Cefório, primeiro módulo, em casa, essa pessoa. Agora está com 8 alunos. A pandemia sacudiu o homem, irmão. A pandemia sacudiu o homem. Todas as pessoas incrédulas que eu estive dentro dessa pandemia, eu preguei e eles comeram a palavra. A palavra entrou no coração deles. Nós precisamos nos levantar, irmãos. É preciso levantar outra vez o crente que era como João Batista, que anda, que fala, que anuncia. O versículo 6 então falou que a hora que isso acontecesse, que essa água do Espírito fosse derramada, os montes, as diferenças se desfariam, e que as pessoas que eram condenadas seriam salvas. Irmão, esse texto aqui não é para incrédulo, não, é para a igreja. Isso aqui é judeu que está ouvindo isso. Isso aqui foi escrito para judeu, igreja de Jesus que estava afastada, desviada, fraca, longe dos propósitos de Deus. Hoje nós temos uma igreja com essas características vivendo no mundo. Não importa o que a Bíblia diz, eles querem fazer o que eles querem fazer. Então, é preciso que essa salvação seja vista. E olha aí para vocês verem. João começou pregando no 7, ele já está falando para uma multidão. Você quer ver esse tempo não caber? Vamos pôr nossa vida no altar e deixar o Senhor se manifestar aqui. O primeiro que vier traz 10 com ele no outro culto. A multidão vem, irmãos. Porque João era cheio do Espírito Santo. Era tanto que a Bíblia diz que Maria chegou perto de Isabel, ele estava no ventre ainda. 6 meses, ele tremeu dentro da barriga. Ele tremeu no ventre da mãe dele, porque Jesus chegou perto. O Filho de Deus. A obra do Espírito Santo, queridos, é esta que atrai, que dá sede na multidão. É por isso que a Bíblia diz que nós somos sal do mundo, sal da sede, sal conserva, sal modifica o sabor, sal modifica o ambiente, o sal muda, o sal evita de perder, o sal dá gosto, o sal dá sentido, ele é impossível de não ser percebido. A Bíblia diz que somos luz também do mundo. Então, João aqui já está falando à multidão. E ele já começa a falar assim, ó, que na igreja ia ter peixe ruim e peixe bom. Porque ele diz assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Tem gente que quer enganar Deus na igreja. Mas não tem crente só de igreja, não. Se você é crente, mesmo lá na sua casa, seu povo sabe que você é crente. Seu vizinho sabe que você é crente. Seu cônjuge sabe que você é crente. Seus filhos sabem que você é crente. Senão você vai estar querendo enganar a Deus, está querendo fugir da ira futura. Não! Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos deu Jesus. Nós amamos a Deus porque Ele não nos rejeitou. Ele nos enviou Jesus e salvou a nossa vida, e nos deu a vida eterna, e nos livrou do fogo eterno. Nós não somos religiosos. E isso é ser a igreja que Jesus propôs. Quero dizer aos irmãos que João faz um alerta. Está aí no versículo 8. É crente, produz fruto. Produz frutos, frutos que sejam dignos, que mostra que o arrependimento que traz a salvação do homem está na vida da pessoa.
E não adianta falar que é religioso. Aqui eu falo assim, não adianta vocês falar, nós somos de Israel, temos por pai Abraão, nós somos da igreja tal, lá em casa tem Bíblia, minha mulher é crente, eu não sei o quê, meus pais foram crentes, que eu vou na igreja, porque Deus... Não adianta não. É preciso ter fruto de Deus na nossa vida. A palavra de Deus precisa mudar a nossa vida, precisa nos moldar. Nós precisamos nos submeter, nos humilhar debaixo da mão de Deus, é o que a Bíblia ensina. Nos render. Isso é ser a igreja que Jesus propôs. Mas eu tenho que parar. Deixa eu falar para você. Coisa engraçada, né? O versículo 10. Ouve a pregação até aqui e fala assim. Mas então tá, por favor. O que nós vamos fazer? Nos ensina. E ele começa a responder no versículo 11, aí está na sua Bíblia, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, está lendo aí no 11? Ou não? Não é assim que está escrito no 11? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Falou assim, nós estamos na crise, quem tem 2 túnicas está bem demais. Dá uma para quem não tem. Deixa de ser egoísta. Ama o próximo. Quem ama a Deus ama o próximo. Por isso que os mandamentos se restringem na nossa missão. Marcos 12, 30 e 31. A gente até canta. Não canta mais. Quanto tempo? Quanto tempo, hein, Ivan? Ó. Vamos cantar isso. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos resume a lei e os profetas. Resume toda a vontade de Deus. Aí João falou, o negócio é amar a Deus, sim, como eu estou dizendo. Mas no 11 ele está dizendo, é também amar o próximo. Se você tem comida e o outro não tem, dá a comida para ele. Divide o pão com ele. Sente a necessidade dele. Não vive egoisticamente só para você, não. Isso é evangelho. Isso é fé prática. Essa é a fé que Tiago falou assim, ó. Através disso eu vou mostrar para você que eu creio. E se você não faz nada, como é que você vai fazer? Eu vejo a sua fé. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para ver que você crê? Esse negócio de vir no culto domingo, irmãos, quinta. Por isso que existe o JEC na visão. Para você poder se importar com alguém. Se o nosso tempo tivesse cheio, tinha 400 pessoas aqui a mais. Como é que eu vou conhecer 430 pessoas, 420? Como já tivemos aqui reunião no Projeto Vida. O JEC é para que você viva o Evangelho dentro dele. Você precisa preocupar. Sabe por quê? Porque desde Gênesis, a hora que alguém veio cultuar a Deus, falou, cadê seu irmão? O que você sabe dele? Qual a importância da vida dele para você? Isso é culto a mim, disse o Senhor nosso Deus lá em Gênesis. Olha o João falando aí, ó. São um dos capítulos mais ricos da Bíblia. É um dos evangelhos mais completos. Isso aqui é recurso de pastor que não sabe pregar. Pega o treino pronto. Pega o texto pronto e lê. Só lê. Tem que ver 2 vezes, né, maestro? Ouvir 2 vezes. Olha aí, ó. Olha como é que a rede é lançada no mar, diz a Bíblia, e vem todo tipo de peixe. Ao 12, chegou para ele quem? Publicanos. Sabe quem que é o publicano? Judeu cobrador de imposto. E eles eram nomeados. E tinha porcentagem. Então eles cobravam mais. Eu falei aqui hoje, até elogiei Marcelo Josafá como exemplo, porque tem uma equipe que trabalha com ele, vendendo, cobrando. Eles tinham uma equipe, irmãos. E eles cobravam mais, tinha porcentagem. Aí eles deviam ter esperado, assim, para de ser fiscal. Eles esperavam que João fosse condenar Roma. Roma é injusta. Você não pode colaborar com a injustiça de cobrar imposto. Falou assim, cobra só o que eles mandou, não cobra mais. Falou aí, ó, 12, ó. Chegaram os publicanos e falou, mestre, o que nós devemos fazer? Ao 13.
Pode olhar para sua Bíblia, ele disse assim, ó, não peçais mais do que está ordenado, porque eles faziam isso. E como a rede pega tudo que é peixe, ele pegou aí só esse exemplo. Olha aí o 14, quem que chegou perto dele? Os soldados. E como é que ele falou? Larga de ser soldado, soldado tem que bater no criminoso, soldado tem que prender. Não falou isso não, ele falou assim, ó. Ele falou assim, e nós, como é que nós vamos fazer para servir esse Deus, para ser a igreja de Jesus propôs? Aí ele respondeu no 14, falou assim, ó, vocês a ninguém trateis mal, e não roubam, não sejam corruptos, não defraudeis, e ó, vivam com o seu soldo aqui é salário, ou não explora os outros, não aceita propina, não aceita suborno. O evangelho, irmão, não manda você mudar de profissão, sair de sua casa, sair da sua fábrica, manda você ficar onde você está, vivendo uma vida na luz, que agrada a Deus, segundo o evangelho, que seja a vontade de Deus para a sua vida. Está aqui, é todo tipo de pessoa. E ó, já lemos o 18, vamos dar uma paradinha aí no 17. Ele falou assim, ó, mas agora é os últimos dias, olha aí, ó. Ele aí é Jesus. Ele falou assim, ó, ele é mais poderoso do que eu. Ele vai fazer uma coisa com vocês, vai batizar vocês com o Espírito Santo no final do 16. E vai pegar a pá dele e vai limpar a eira. É a igreja. Ele vai preparar um povo para Deus. E o que ele vai fazer no final? É o inferno aí, ó. Pregação do evangelho, irmão, não pode deixar de ter inferno, não. Ele ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apague. Isso é inferno. Lago de fogo. Seu vizinho, irmão, se ele não for crente em Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, seu colega, seu empregado, seu patrão. Se ele não tiver Jesus, vai para o inferno. E deixa eu falar para você, os anjos quiseram pregar isso e não puderam. Mas você, eu, nós somos igreja, nós temos a palavra da reconciliação. E se a pessoa falar assim, não tem Deus, você fala, tem. E é Deus que vai fazer ele saber que tem Deus. E se ele disser que a Bíblia não é verdade, você fala, é a verdade. E Deus vai fazer com que ele saiba que a Bíblia é a verdade. Nós só pregamos, irmãos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas nós precisamos ser uma igreja que prega o evangelho, irmão. Conversão é o maior milagre do mundo. E nós precisamos querer ver milagre. E uma das coisas que nós precisamos fazer é pregar o evangelho. Prega de máscara, irmão. Prega a distância. Não fica pertinho, precisa chegar pertinho, não. Aqui, ó, nem demônio você precisa pôr a mão para tirar, não. Bate o pé e sai, tem que sair. O que tira demônio é o nome de Jesus, é o poder de Jesus. Não é só a mão, não. Enfermo não é só a mão, cura, não. Impor a mão para você encostar, não. Estende a mão e fala assim, seja curado em nome de Jesus. E é o nome de Jesus que cura. Então pode ser de máscara, pode ser a distância. Eu fui pastoreado por um pastor que já está na eternidade, pastor Edmar Vaz de Andrade. Hoje já passei 4 minutos. Tem que parar. Eu costumo passar 10, eu tenho 6 minutos, igual de manhã. Foi aqui que eu parei. Eu estou com o celular aqui só para olhar a hora que eu estou sem relógio, esqueci o relógio. Ó, falar para os irmãos. João Batista, ele falou aqui o que é a igreja que Jesus propôs. Então nós temos que adotar isso para nós, que isso é a nossa visão, é o nosso alvo. Sei lá, viu, irmãos? Eu sou batista por convicção. Mas se Deus fizer uma obra grande aqui, talvez nós tenhamos que mudar a placa. Igreja que Jesus propôs. Entra aqui que você vai ser queimado, aqui tem fogo do céu. Igreja Batista
a igreja que Jesus propôs. É isso que nós queremos, que precisamos ser. É isso que João ensinou aqui. E ele sabe, irmãos, ninguém pode ter medo não. João, versículo 19, o 18, né? A gente está falando do 18. Que ele tem a pá, que ele vai limpar a eira. Vai ter crente que não aguenta, irmão. Nessa pandemia vai desviar. E pode vir mais pandemia aí, viu, irmãos? Olha aqui, ó, 18, 19, diz que ele foi lá no tetrarca Herodes. Esse homem era que nem o pai, puxou tudo de ruim dele. Botou o dedo na cara dele, falou: moço, você é um adúltero. Além de tudo, ele estava com a mulher do irmão dele e não deveria estar, porque ela era parente dele. Ele estava cometendo um incesto. Acusou ele. Sabe o que ele fez? Ele prendeu João. Então, a Bíblia diz que ele fez um grande mal, porque ele perseguiu a igreja. Mas olha só, o versículo 20 diz que ele acrescentou aos males que ele cometia ainda o de encerrar João no cárcere. A igreja, irmão, igreja que não é perseguida, irmão, crente que a pessoa não fica meio rejeitando a posição dele, a vida dele, que a vida dele não argue quem está perto dele, não incomoda quem está perto dele, não está certo não. Só que o seguinte, irmãos, hoje é nosso aniversário, e nós precisamos ser essa igreja aqui, ó. A igreja começou aqui. Agora Jesus vem, assume o reino, continua pregando a chegada do reino de Deus, o domínio de Deus, através da igreja, o domínio espiritual, e Jesus continua pregando o arrependimento, e continua pregando a vida eterna, e continua pregando a existência do inferno, e continua pregando a limpeza da eira, e continua pregando o amor ao próximo, você dar uma das suas túnicas, você dividir o seu alimento, você preocupar com as pessoas, preocupar com o seu próximo, você amar seu próximo, você amar a Deus, viver o evangelho. Nós precisamos, irmãos, nós temos mais um aniversário, daqui até agosto, nós vamos fazer mais um ano de visão e missão, e nós precisamos chegar lá em agosto, sendo a igreja que Jesus propôs, e ela está descrita aqui no Evangelho de João, na pregação de João Batista. Depois você vai pegar esse texto e vai ler. Quinta-feira, quem estava aqui, eu preguei o fim dessa mensagem, que foi Jesus sendo batizado, tendo uma vida de oração, o céu se abrindo, o Espírito Santo se manifestando ali naquele lugar, e o Pai falando do prazer que ele tinha na vida de Jesus Cristo. O meu convite, meu amado, meu apelo é sairmos dessa pandemia como a igreja que Jesus propôs. Acelera a sua oração. Fala de Jesus com alguém. Se ele não gostar, não tem problema não. É semente. Quem faz ela nascer é o Espírito Santo. Se essa pessoa deixar a semente cair no coração dela, ela vai dar sede, ela vai te procurar, vai querer te ouvir. Passa a orar. Eu falei quinta-feira aqui, vou repetir. Eu orei, tive um tempo de orar, orei, marquei a hora, comecei a orar. Quando eu acabei de orar, eu tinha orado 7 minutos e meio. Eu orei muito, falei muito com Deus. Orei, todo mundo tem enfermo, todo mundo pediu oração. Orei pela igreja, orei para a missão, para a visão. Orei pela minha família, orei para Deus acabar com o coronavírus, que eu também quero andar de trenzinho, e falei: Senhor, tem misericórdia das fontes de renda do seu povo, da igreja, não deixa a crise nos assolar. No meio da crise, vamos aparecer como João Batista, irmão, ser sustentado por Deus, ser usado pelo Espírito Santo, ser como Deus quer que sejamos. Esse é meu apelo, essa é a mensagem de aniversário para o meu coração, para o seu coração, para a igreja Rocha Eterna que está em casa, que está me assistindo agora no YouTube. Vamos ser a igreja Jesus
propôs. Quinta-feira vamos orar, vem orar quinta-feira, já prepara para você estar no seu GEC, na reunião do seu GEC, não saia do seu grupo lá do Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, não deixe de orar pelo seu amigo de oração. Vamos viver o Evangelho, irmãos, vamos ser a igreja que Jesus propôs, vamos dar continuidade à pregação de João Batista, à pregação de Jesus Cristo, à pregação dos apóstolos, da igreja primitiva. Vamos viver a vida que Deus quer que vivamos, vamos deixar que o Espírito Santo nos use como igreja nestes dias agora. É o nosso presente de aniversário que o Senhor quer nos dar com muita alegria. E Deus há de olhar para cada um de nós, derramar o Espírito dele sobre nós e dizer que ele tem prazer na nossa vida.